Fala rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai desenhar o Kakashi, passo a passo, mostrando o que eu fiz no esboço, até a coloração, te falando todas as cores que eu usei e como eu apliquei. Eu realmente vou te mostrar como que eu fiz o desenho inteiro, passo a passo. Então vamos lá, sem muita enrolação, primeiro eu começo fazendo uma linha embaixo pra saber até onde vai a cabeça. Depois eu começo fazendo um círculo e traço uma linha no meio na vertical, que é o que vai definir pra onde o rosto tá virado. E a partir disso a gente começa a fazer o formato do rosto. Essa é a forma que eu geralmente faço o rosto, que é esse círculo, depois essa linha na vertical. Eu ainda vou trazer um vídeo meio nessa vibe, só que de corpo inteiro, que é uma parada um pouco mais complexa. Esse é um ponto que eu ainda tô precisando melhorar bastante. Mas enfim, voltando pro desenho, eu comecei a puxar o nariz, e aí depois eu finalmente fui pros olhos, e uma curiosidade é que, sempre quando alguém olha o seu desenho, o olho é a primeira coisa que a pessoa repara, então é importante tomar um certo cuidado com ele. E eu começo fazendo duas linhas na horizontal, uma em cima e outra embaixo, que é pra definir a altura dos olhos, e depois eu faço duas na vertical, que é pra definir a largura dele. Tirado essas medidas, eu começo a desenhar os olhos em si, que não tem mistério, é só traçar um arco em cima, uma linha reta embaixo, e depois faz um círculo pra pupila, só isso. Depois dos olhos eu vou finalmente pro cabelo, e eu sempre gosto de ressaltar que não é obrigatório ficar igualzinho da imagem de referência. Usa a imagem de referência como norte, mas não fica muito apegado a ela. Aí depois eu só finalizei os detalhes, tipo os traços da orelha, os machucados e tal. E a parte do esboço foi isso. Indo enfim pra coloração, eu começo, como sempre, pelos olhos, jogando cinza escuro na parte branca do olho. E sim, pode colocar mais força nessa parte que essa área é bem escura. E com o mesmo cinza quente pode começar a colorir a pupila, só que colocando menos força. E do outro lado a mesma coisa, a diferença é que ao invés de usar o cinza quente na pupila, eu usei o vermelho e o marrom. Jogando primeiramente o vermelho e logo depois pra sombrear, eu jogo o marrom. Só nessa parte de cima. Só que depois eu mudei de ideia e pra escurecer mais ainda eu joguei o sépia. Só toma cuidado pra não acabar colorindo as áreas de brilho também. Indo agora pra pele, nas partes de sombra, eu começo com o marrom. E repara como é que eu tô usando. Eu não tô colocando a mesma força em todas as áreas. Em alguns lugares eu tô deixando mais escuro. Meio que realmente fazendo degradê. E é importante que você tome cuidado com isso na hora de fazer. Pode parecer bobagem, mas faz toda a diferença. Aí depois eu venho com o sépia pra dar uma escurecida naquela parte ali da direita. E eu fui fazendo isso. Eu fui escurecendo algumas áreas que eu achei que tinha que escurecer. Só que o sépia eu só usei naquela parte ali mesmo. O resto eu escureci com o próprio marrom. E aí depois, fazendo a segunda camada, eu venho com canela. Aquela sequência que vocês já conhecem. E o esse marrom, foi o processo depois o pra canela coloração e da depois pele. Como o vocês rosa puderam claro, ver, que é o essa que eu tô parte não é usando nada agora. muito Eu uso o rosa difícil ou claro tanto por complexo de cima das fazer. outras Essa parte cores, da pele como eu só usei também três na cores. parte Imagino clara. eu que qualquer um consiga fazer. Diferente dessa parte da máscara, que é um pouco mais complexo, que tem mais tonalidades, mas relaxa que não é muito complicado não. Pode ver que nessa parte da sombra eu começo jogando preto, só que sem colocar muita força, e depois por cima do preto eu jogo cinza escuro, fazendo a segunda camada. E depois com o mesmo cinza escuro eu começo a colorir as áreas mais claras. E essa parte aqui tem uma coisa importante, repara que quanto mais pra esquerda eu vou indo, menos força eu vou colocando, porque nessa parte da esquerda do rosto é onde tá batendo uma iluminação mais forte, então você vai fazendo uma espécie de degradê. Aí depois do cinza escuro eu venho com cinza quente, só que não nessa parte toda, mas na parte direita do rosto, e em seguida eu venho com cinza azulado, então pode ver aí que eu tô usando várias tonalidades de cinza. Por isso que essa parte acaba se tornando mais complexa, porque tem várias tonalidades e você vai usando elas de formas diferentes. Agora com cinza azulado eu coloco mais força pra mesclar tudo. E por último eu venho com azul cobalto, que eu achei que essa máscara tava escura demais, tava muito puxado pro preto, aí o azul é pra dar uma quebrada. Eu até passei o azul normal depois, mas sinceramente eu achei desnecessário. Enfim, essa parte da roupa é a mais chatinha de fazer e também é a mais complicadinha, só que não é nada de outro mundo não. Vai fazendo com paciência, com calma, não sai forçando o lápis logo de primeira, vai trabalhando bem na passagem das cores, indo do escuro pro claro, que aí você consegue tirar de letra. Não é tão complicado não. E nessa parte de baixo eu não comentei porque é basicamente a mesma coisa da parte de cima, a parte da máscara, né? Porque o processo é o mesmo, tudo se repete. E agora só ficou faltando a parte mais fácil do desenho, que é o cabelo. Coloração de cabelo branco geralmente é a mais fácil, e costuma ser a mais rápida também. Mas enfim, primeiro eu começo com um cinza escuro, colorindo a parte da sombra, só toma cuidado pra não colocar força demais. E se você colocar força demais, vai dificultar pra jogar outras cores por cima, vai dificultar na mistura das cores. Porque logo depois do cinza escuro, a gente veio com cinza quente, fazendo a segunda camada e colocando um pouquinho mais de força. Pouquinho, tá? Só pra deixar claro. E aí, como essa parte tinha uma tonalidade mais amarelada, eu decidi jogar o areia por cima do cinza escuro e do cinza quente, pra mesclar as cores. Também jogando um azul nessa parte aí da ponta, que tem o brilho azul refletindo nessa parte. E bom, basicamente foi isso. Na parte mais clara, eu joguei o cinza quente, só que bem de leve, tipo bem de leve mesmo. E aí, por último, eu joguei o areia, também não colocando muita força. E eu nem sequer colori tudo, porque, de novo, quanto mais pra esquerda você for, mais claro vai ficando. Então, eu acabei não colorindo tudo. Eu usei o branco da própria folha. E foi basicamente isso. Lembrando que se você tiver dificuldade, não é uma questão de talento ou de dom. Isso é muito mais uma questão de prática do que qualquer outra coisa. E, aproveitar que eu abri essa brecha, o Desenhando Sem Dom
Dom te ajuda exatamente nisso. Você pode aprender a fazer desenhos muito mais complexos do que esse, como esse daí que vocês estão vendo na tela, ainda que você não tenha Dom. Você pode estudar diretamente da sua casa e ainda vai ter 7 dias de garantia. Pra quem se interessar, primeiro link na descrição. E rapaziada, é isso. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo quando eu postar. Deixa o like que me motiva a trazer mais vídeos iguais a esse. Muito obrigado por ter ficado até o final. É isso aí. Valeu!